Capítulo 29. Sem dificuldade, Emily incorporou o personagem que criara, fazendo-se passar por um sobrinho de Jairo, e assim o auxiliava quanto podia. Naquele dia, logo após o almoço, Jairo iria até a província negociar com compradores as condições do pescado para a temporada. Quando se sentava para almoçar, ela disse: Jairo, gostaria de acompanhá-lo à cidade. Acho muito perigoso, Emily. Ainda há cartaz estampado no seu rosto por toda parte. Olhe bem para mim, Jairo. Observe. Estou olhando. E não vê? O quê? Jairo, até nossos amigos demoraram a me reconhecer quando cheguei assim de cara nova, pela primeira vez em nosso grupo de estudos. Se para eles que convivem comigo não foi muito simples, imagine para aqueles que não me conhecem. Acho que eu e Sara fizemos um ótimo trabalho. Não irão me reconhecer. Emily, realmente você está bastante diferente, mas acreditar que está irreconhecível é um exagero. Você pensa assim porque está todo o tempo comigo e me conhece bem. Já aqueles que não sabem quem sou não terão facilidade em me identificar. Além do mais, imagine se vão pensar que uma mulher fugitiva apareça andando pela cidade? Acho que a imaginação das pessoas não vai tão longe. Não sei não. Creio que Lucrécia não aprovaria e ela sabia das coisas. Ao ouvir o nome da amiga, Emily calou-se pensativa. Depois disse: Sinto saudade. Gostaria de poder fazer mais por ela, retribuir de alguma forma tanto bem que ela me fez. Jairo permaneceu em silêncio, olhos rasos d'água, lembrando-se da esposa com extremo carinho. Emily insistiu. Vou com você. Por que se arriscar tanto, Emily? Já não há risco suficiente em você ficar aqui onde já foi procurada? O que deseja fazer na cidade? É perigoso. Deixe que o tempo passe e que a lembrança esmaeça. Espere ao menos que não haja anúncios com sua foto pela província. Não creio que cessarão. Por quê? Você não conhece aquela família, Jairo. Eles nunca desistem. São tenazes em suas decisões. Os dois terminaram o almoço calados e no final Jairo disse: Se nunca desistem, é mais um motivo para que você não se arrisque. Por que querem tanto você de volta? E depois de prolongado silêncio de Emily, ele perguntou diretamente: Afinal, o que aconteceu naquela noite, Emily? Não sei ao certo, Jairo. Ainda tenho dúvidas sobre meus atos. Sei que conscientemente jamais fiz qualquer mal a Ricardo ou Cíntia, a quem amo profundamente. Mas, quando ficava sob a influência espiritual daqueles que me perseguem, perdi o controle sobre mim mesma e não sabia o que fazia. Em geral, eram palavras agressivas, muitas vezes acompanhadas de gestos sensuais e lascivos. Obviamente, isso assustava muito meu marido. Apesar de me conhecer bem, não sabia qual seria a minha atitude nessas circunstâncias. Uma única vez, e sem dúvida a pior delas, Ricardo me disse que tentei agredir nossa filha. Foi quando fiquei realmente assustada, e por isso penso, Jairo, que eu até possa ter feito aquilo que me acusam. Todavia, o que me deixa mais confusa é que naquele dia eu não tive crise alguma. Havia passado a tarde toda com Cíntia e estávamos particularmente tranquilas. Ricardo chegou à noite e eu supervisionei a preparação do jantar, como costumava fazer. Estávamos sentados à mesa e Ângela, nossa principal serviçal, se preparava para nos servir o jantar. Tudo transcorrera normalmente naquele dia. Nada de estranho ou incomum. Foi quando eles chegaram.
Emily se calou, visivelmente perturbada com as lembranças que lhe vinham à mente. Era a primeira vez, desde que tudo acontecera, que falava do assunto em detalhes. Jairo arriscou perguntar. Quem? Isabel, Fernando e o Dr. Francisco. Aquele que esteve aqui cuidando de você? Ele mesmo, Jairo. Mas que coincidência absurda! Jairo ficou intrigado e atento ouvindo Emily, que continuou. Invadiram minha casa e me acusaram de estar tentando matar os dois. Seguiu-se tremendo mal-estar. Pediram para analisar a comida e ninguém entendia nada. Cíntia, assustada, permaneceu muda. Ricardo levantou-se, indignado com a invasão em nossa casa e querendo proteger-me enquanto Isabel me acusava agressivamente. Dizia que sempre soubera que eu era uma pessoa desequilibrada, doente e que havia chegado ao extremo de tentar matar a própria família. Foi tudo muito rápido e confuso. Eu não conseguia falar. Procurava me defender aturdida, sem saber o que dizer, quando Isabel entrou na cozinha e voltou com um prato nas mãos. Nele, uma pequena porção do assado que seria servido. Colocou-o na mesa e pediu que o Dr. Francisco verificasse. Ele cheirou e remexeu a comida. Depois tirou do bolso um pequeno saco e dele jogou um pó sobre a carne. A cor então se alterou e ele disse que esse pó identificava determinado tipo de veneno. Portanto, tinha certeza de que a comida estava envenenada. Todos me acusaram e eu não sabia o que fazer. Comecei a chorar descontrolada e depois me tornei agressiva na busca desesperada de defesa. Aí não tiveram complacência. Imediatamente me prenderam. Ricardo ficou paralisado, olhando do prato, com a cor do alimento alterada pelo pó, para mim, totalmente alucinada. Levaram-me à força. Acho que me doparam, porque de súbito perdi a consciência, e quando dei por mim, estava presa em um quarto com grade na janela e na porta. Logo descobri que estava em um hospício. Davam-me pouca comida e os maus tratos eram constantes. Às vezes não me deixavam dormir, torturando-me com perguntas a noite toda. Eu ficava cada vez mais fraca e confusa. Esforçava-me para lembrar detalhes do ocorrido, torturando-me com a ideia de que talvez sob os efeitos de uma crise tivesse atentado contra a vida dos que mais amo. Só que não havia tido nenhuma crise e ficava cada vez mais confusa. Pouco depois, Dr. Francisco veio me ver e disse que eu estava muito doente, que precisava de tratamento e que me tornara uma pessoa perigosa. Aquele médico me causava náuseas. Eu o achava desprezível. Mesmo assim, pedi que me ajudasse. Implorei e supliquei de todas as maneiras que você possa imaginar, até o ponto de concordar em ceder naquilo que por tanto tempo ele tentara, buscando me seduzir. Mas ele estava frio e insensível e me abandonou naquele lugar repugnante. Desesperada, concentrei as forças na ideia de fuga. Na primeira chance, fugi direto para o penhasco. Tencionava acabar com minha vida, dando fim ao sofrimento. Emily calou-se, emocionada pelas lembranças vivas de tão grande pesadelo. Jairo acariciou seus cabelos com carinho. Ela sorriu, retribuiu a compreensão do amigo e depois disse: Como estava enganada, Jairo. Hoje, conhecendo através desta nova revelação o que acontece após a morte, compreendo que se tivesse posto fim à minha vida, muito maior seria meu sofrimento. Graças a Deus, somente a Ele, Lucrécia me encontrou a tempo. Se não fosse por ela e pela voz de minha filha que ouvi nitidamente naquele dia, teria terminado com tudo. Que bom que essa desgraça não aconteceu. Você está aqui viva e com certeza irá superar todas as dificuldades. Sim, hoje sei que existe esperança
que tudo tem um sentido, uma explicação. Destemida levantou-se dizendo, e chega de lembranças tristes, quero olhar para a frente, para o futuro. Encontrei alento nesses novos conhecimentos. Quero aprender mais e compartilhar com os outros essas boas novas. Jairo, satisfeito, arrematou. E vai conseguir, minha filha, vai conseguir. Lucrécia sabia que devia ajudá-la, o que custei a compreender. Agora, constatando as transformações em sua vida, começo a enxergar o que ela já vira. Agradeço a Deus todos os dias por vocês terem me acolhido, Jairo. Sem responder, ele tocou suavemente as mãos de Emily. Depois se levantou e começou a se preparar para partir. Tinha de estar na cidade pelo meio da tarde. Era noite alta quando retornou. Emily, que tentava ler para se distrair da preocupação, pôs-se de pé assim que o viu entrar. Jairo, você não costuma demorar tanto. Não pretendia me atrasar, mas as negociações entravaram e não conseguimos chegar a bom termo, tanto em preço como em conservação do transporte. Eles querem que eu passe a me responsabilizar pelo transporte daqui até Bilbao, o que será muito difícil. Jairo se sentou, mostrando profundo cansaço. Emily observava atentamente, ao servir o jantar. Não sei o que fazer. Acabei deixando os compradores sem definição, pois não posso aceitar o que estão querendo e não consigo pensar em nada para propor-lhes. Enquanto não resolvermos o impasse, ficarei sem vender, a não ser o pouco que se consome aqui mesmo na vila. Só que é tão insignificante que não poderemos comprar nem mesmo o básico. Não sei o que fazer. Ele permanecia cabisbaixo. Emily ficou calada, vendo-o comer, depois disse. Jairo, você não tem um amigo influente em Barcelona que muitas vezes o ajudou? Sim, Miguel. Então vamos até Barcelona. Procurar Miguel é uma boa ideia. Ele é experiente e sempre consegue as melhores negociações. Parece-me a única alternativa neste momento. Pois está decidido. Amanhã mesmo partimos para Barcelona. Mas você não pode vir comigo, Emily. Já conversamos isso hoje. É muito perigoso. Ela se sentou mais perto do amigo e, tocando-lhe suavemente as mãos, disse. Aprecio seu cuidado. Porém, não posso ficar aqui para o resto da vida, Jairo. Há muita coisa que preciso fazer. Tenho recebido muitas orientações, você bem sabe. E, além do mais, sinto dentro de mim o que há muito a ser feito. Devo aceitar o compromisso que me foi revelado pelos conhecimentos espíritas e colocar-me à disposição para fazer o que for necessário, o que estiver a meu alcance, enfim. Jairo acompanhava o raciocínio da jovem com extrema atenção. Entretanto, para que possa contribuir de alguma forma, preciso parar de me esconder, resolver minha vida, reconquistar minha liberdade, esclarecer tudo o que aconteceu, mesmo que para isso tenha de voltar à prisão e responder à justiça. Se realmente causei ou tentei causar algum mal, preciso esclarecer tudo, e aí então recomeçar minha vida, assumindo minhas responsabilidades. Tem certeza, Emily? Absoluta. Quero acompanhá-la a Barcelona e retomar a minha história. Sei que só enfrentando o meu destino poderei superar o passado. Confio que terei toda a ajuda que necessito. Não tenho mais dúvidas quanto a isso. E pretende procurar seu marido? Ainda não. Quero voltar à cidade, ver como me sinto e retornar aos poucos. Apesar de decidida, sei que ainda tenho muitas fragilidades, muitas recordações, algumas mágoas. Tudo isso ainda está dentro de mim. Se estiver certa de que quer correr todos os riscos e fazer essa tentativa, concordo que venha comigo. Partiremos bem cedo. Imediatamente após terminar a organização da casa, Emily se recolheu. Estava ansiosa e custou adormecer. Embora desejasse rever a cidade onde vivera por anos, e quem sabe até reencontrar a filha,
Um temor indefinido rondava-lhe a mente e ela chegou a pensar se não devia aguardar mais algum tempo. Mesmo assim, ignorou seus receios e persistiu na decisão. Algo lhe dizia que deveria acompanhar Jairo, e ela estava aprendendo a ouvir e respeitar seu coração, sua intuição. Finalmente, adormeceu. Antes do sol nascer, Emily e Jairo estavam a caminho. Ao chegarem a Bilbao, Jairo providenciou os bilhetes para a viagem até Barcelona. Emily, vestida com roupas masculinas, acabara de subir na carruagem e mal se acomodara quando ouviu uma voz conhecida. Pretende viajar, Jairo? Jairo se virou e deparou com Pimentel. A figura do homem lhe causava desconforto. Refletiu por alguns instantes, depois disse: Vou a Barcelona para resolver problemas de negócios, mas retorno brevemente. Sei. Entretanto, sabe que não pode se ausentar da cidade. Não pretendo me ausentar. Estive aqui disponível o tempo todo. Nunca me neguei a comparecer quando solicitado. Estou à inteira disposição da justiça, delegado. A propósito, a jovem ainda está desaparecida? Infelizmente. A família aumentou a recompensa por informações que levem ao seu paradeiro. E até agora nenhum fato novo nos ajudou. Por acaso ela não esteve em sua casa ao saber da morte de sua esposa? Como haveria de saber da morte da minha esposa? Ela foi embora logo que melhorou um pouco e nunca mais. Sem esperar que Jairo terminasse, Pimentel se dirigiu à porta da carruagem. Olhou para dentro. Havia duas senhoras de um lado e um jovem sozinho do outro. Pimentel cumprimentou as duas senhoras que conhecia e, percebendo que não vira o rapaz antes, lhe perguntou: Quem é você, rapaz? Nunca o vi por aqui. Emily, com o coração descompassado, permaneceu calada. Não imaginara o que fazer naquela situação. Num impulso, fez sinal negativo com a cabeça, mostrando a boca, como a indicar que não podia falar. Jairo apressou-se em responder. Esse é Mário, um sobrinho que veio me fazer companhia assim que Lucrécia, o senhor sabe. Acho que ouvi algum comentário a respeito. E ele não fala? Não, é mudo de nascença. Ouve, mas não pode falar. Veio ajudar-me com a pesca. O senhor não ignora que minha esposa, além de ser dona de casa, ajudava-me muito com o meu trabalho. Pimentel, desconfiado, observava Emily. Ia fazer mais perguntas quando seu auxiliar chegou ofegante. Delegado, precisa me acompanhar. Uma briga de bar depressa. Contrafeito, Pimentel argumentou com o auxiliar. Vá à frente, depois eu vou. É gente importante, senhor, é melhor vir logo. Ainda contrariado, Pimentel cedeu à pressão, não sem antes perguntar a Jairo. Quando voltam? Em alguns dias. Assim que retornar, quero falar com você. Daremos prosseguimento às investigações. Precisamos de alguma pista, algo que nos leve até a maluca. E depressa. Estou à disposição. Veremos. Aguardo seu regresso. Se demorar, vou em seu encalço. Sem dizer mais nada, Pimentel seguiu o auxiliar e desapareceu. Jairo acomodou a mala também e subiu. A carruagem partiu para a longa viagem. Depois de se ajeitar, Jairo olhou para Emily, que pálida conservava a cabeça baixa. Sabia que não poderia proferir uma só palavra ao longo de toda a viagem e espiava de canto de olho as duas senhoras que também os examinavam. Em uma das pausas da viagem, longe delas, Jairo disse a Emily: Não imaginava que ele estivesse por ali tão cedo. Que homem! Dir-se-ia que está em toda parte, parece até que adivinha. Adivinha ou é sugestionado, Jairo? É verdade. Nunca podemos nos esquecer. Nunca. A viagem prosseguiu tranquila e, com exceção do desconforto causado pelo silêncio, foi uma agradável jornada. A paisagem era exuberante. Emily contemplava os penhascos
que se estendiam de Balboa até San Sebastián. Em seguida, tomaram outra estrada que os conduziria a Barcelona. A emoção envolvia Emily e lhe apertava o peito. Desejava muito ver a filha e pensava no que poderia fazer para ter essa oportunidade. Ansiosa, lembrava-se de Lucrécia e procurava serenar os pensamentos, buscando forças para continuar. Horas mais tarde, quando a carruagem se aproximava de Barcelona, Emily quase não conseguia se conter. Sentia vontade de chorar, angústia, medo. Todas as emoções se misturavam, e ela até desejou não ter acompanhado Jairo, que igualmente a observava, imaginando o que poderia estar sentindo. Sutilmente, Jairo segurou sua mão na intenção de transmitir-lhe forças. Quando a carruagem encostou, Jairo desceu primeiro e ajudou as duas senhoras. Uma delas, antes de se despedir, disse: "Curioso, você e seu sobrinho vieram a viagem toda, e olhe que é uma longa viagem, sem se comunicar. Estranho." "Ele é muito quieto e eu também. Estamos acostumados ao silêncio, a senhora sabe. Não há nada estranho." Boa estada em Barcelona. Tão logo as duas senhoras se afastaram o suficiente, Emily explodiu. "Nossa, que coisa horrível ficar tantas horas sem falar. Meu Deus, pensei que fosse enlouquecer." Jairo sorriu. Foram para a casa de Miguel, passando no caminho pela livraria que Jairo conhecera. Assim que entraram, Jairo reconheceu o dono. Emily viu que havia poucos livros espíritas nas prateleiras. Jairo lembrou-se da grande remessa que já deveria estar lá, e então perguntou após cumprimentar o proprietário: "Os livros que estavam aguardando ainda não chegaram?" "Chegaram, mas foram confiscados." "Confiscados? Por quê?" "Se souber por quem, logo imaginará por quê. Foi uma ordem do bispo Dom Antônio." "Como? As autoridades já não haviam liberado a entrada dos livros?" "Estavam liberados, porém a igreja tem força junto a muitas pessoas influentes. Parece que Dom Felipe interferiu atendendo ao pedido de Dom Antônio." Emily estremeceu ao ouvir o nome do sogro. Procurou controlar-se e perguntou: "E o que vão fazer com os livros? Trancá-los a 7 chaves em algum convento?" "Muito pior. Vão queimá-los onde executam os condenados." "Não é possível, a Inquisição já acabou. Será que pretendem ressuscitá-la?" "Tem razão, é preocupante. Toda vez que a intolerância ofusca a verdade, é perigoso para a sociedade. Os livros espíritas vêm trazendo novo conhecimento e iluminando consciências. Têm despertado as pessoas para a realidade espiritual e para a possibilidade de melhor conduzirem suas vidas. Mas muitos estão interessados em calar a voz da verdade e fazer que todos permaneçam em sonolência e profundo torpor. Assim, o domínio é mais fácil. Os que apoiam a nova revelação estão temerosos de que uma atitude como essa fortaleça a perseguição àqueles que se interessam pelo espiritismo." "Perseguição?" "Sim, existe uma perseguição velada empreendida pela Igreja contra aqueles que demonstram qualquer interesse pela nova doutrina." "O senhor conhece pessoas que tenham sido perseguidas aqui em Barcelona?" "Sei de inúmeras intrigas que já foram tramadas contra aqueles que ousaram despertar. Na maioria das vezes, os adversários agem de forma sutil para não serem acusados diretamente. Sei de pessoas que quase passam fome, desprovidas que ficam de trabalho por interferência direta da Igreja. Outras são realmente caluniadas em sua conduta e até acusadas de atos que não praticam." Emily olhou significativamente para Jairo, que de imediato adivinhou-lhe os pensamentos. Continuaram por mais algum tempo conversando sobre o perigo que rondava aqueles que se interessavam pelas descobertas espíritas. Ao se despedirem, Emily perguntou: "Não há nada que se possa fazer para impedir que os livros sejam destruídos?"
a orientação vinda da espiritualidade superior para nada fazer, apenas orar e aguardar os acontecimentos. O próprio Allan Kardec se propôs a algo fazer, interferindo junto à justiça francesa, mas foi orientado a calar-se e esperar. E quando pretendem cometer este ato bárbaro? Amanhã pela manhã. Ao despedir-se finalmente do livreiro, Emily disse: amanhã estaremos lá. Muitos espíritas e simpatizantes comparecerão num ato de resistência e protesto, assim como intelectuais e artistas que não aceitam o que a igreja está fazendo. Ao sair da livraria, Jairo e Emily foram para a casa de Miguel. Depois da apresentação formal, falaram longamente sobre Lucrécia. Quando teve oportunidade, Emily perguntou, referindo-se ao que estava para acontecer na manhã seguinte: por que tanta resistência, Miguel? De que tem tanto medo? O espiritismo incomoda porque leva as pessoas a tomarem posições, fazerem escolhas, e essas trazem consequências. As pessoas preferem não conhecer para não ter de decidir. A Igreja abandonou o verdadeiro sentido dos ensinos de Jesus, tão presentes nos primeiros séculos do cristianismo. Os verdadeiros princípios do Mestre foram deturpados e a eles se sobrepuseram interesses de ordem material, poder e dinheiro. Emily respondeu assustada: não é possível, a Igreja sempre falou em Jesus. Falar é uma coisa, viver é outra, bem diferente. Acho que é por isso que temem tanto o Espiritismo, que bem entendido e sobretudo vivenciado, leva fatalmente à mudança do homem e de toda a sociedade. À medida que a doutrina espírita nos esclarece a respeito da imortalidade da alma e da vida que continua sempre, leva-nos a olhar para o presente sob outro ângulo, buscando o sentido de tudo o que nos acontece. A noção da pré-existência da alma e dos efeitos do passado em nossa existência atual nos faz reconhecer a necessidade da transformação de nosso espírito, de modo a nos tornarmos verdadeiros cristãos. Leva-nos a amar a Deus e ao próximo, traduzindo este amor em auxílio a todos os que precisam, em perdão das ofensas, em compreensão para com as dificuldades alheias. São tantos os ensinamentos puros que Jesus nos deixou e dos quais nos afastamos. Agora, o Espiritismo traz a luz capaz de promover nosso reencontro com a mensagem de Jesus e nos convida ao esforço para nos melhorarmos, para reformarmos nosso íntimo pela convivência de suas lições. Certamente há muitos na Terra e no espaço que desejam que os homens permaneçam arraigados à ignorância, presos aos preconceitos que os limitam, céticos e materialistas, impedindo a evolução e a ascensão da humanidade. Apesar de tudo, haverá essa queima de livros? Isso irá atrapalhar a divulgação dos princípios espíritas, não? Talvez sim, talvez não. Aguardemos. O Espiritismo nasce sob a orientação de Deus e o amparo de Jesus. Confiemos na divina providência que tudo sabe. Vamos acompanhar o evento de perto, embora seja repugnante. Gostaria de ir conosco? Emily antecipou-se na resposta. Sem dúvida. Os três seguiram conversando por longo tempo. Miguel mostrou a Emily o trabalho de assistência aos aflitos e necessitados que estava desenvolvendo, o que a tocou profundamente.